Tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula nossa. Hoje nós vamos ver o conteúdo de lentes esféricas, tá ok? Na parte de ótica geométrica. Então esse é o nosso conteúdo hoje, lentes esféricas. Assim como na parte de espelhos esféricos, nós temos dois capítulos: o estudo geométrico, tá? E o analítico. O geométrico, vamos aprender a fazer todas as classificações de imagens por desenhos, né? Por um método geométrico, mesmo de Gauss, que nós utilizamos nos espelhos esféricos. E depois, no próximo capítulo, nós veremos a parte analítica, que é a parte de fórmulas, que aqui também em lentes, também é com as equações de Gauss. Então, de cara, eu já vou dizer para vocês que esse conteúdo ele tem uma semelhança muito grande com a parte de espelhos esféricos, tá certo? Então, espelhos côncavo e convexo, e aqui no caso das lentes convergentes e divergentes. Não vamos esquecer também, tá, do nosso QR Code aqui, tá, da nossa tecnologia fantástica, o material SAI. Então, para quem quiser complementar minha aula, ou não entender muito bem minha aula, vá lá no QR Code, tá? Use o SAI Questões, o nosso aplicativo SAI Questões, abra o leitor de QR Code e com esse leitor aqui você vai ter mais uma videoaula desse conteúdo. Além da videoaula do professor de vocês, Ricardo, vocês vão ter também do professor lá super legal, que é do professor André, o doidão lá do André, tá certo? Então vamos lá. Esse conteúdo é super importante, né? Porque como exemplos de lentes nós podemos citar o óculos, a lupa, nós podemos citar os instrumentos de observação, um binóculo, um microscópio, uma luneta, tá? São instrumentos que são utilizados para facilitar. Então, a lente esférica nada mais é que um meio transparente, onde pelo menos uma das duas faces deverá ser curva. Por exemplo, no caso da lupa, as duas faces é curva. No caso, a lupa ela é uma lente biconvexa, os dois lados é convexo. Ó. Então, a lupa é uma lente biconvexa. Mas, para ser lente esférica, qual que é as propriedades de uma lente? Primeiro, pelo menos uma das duas faces deverá ser curva, porque eu tenho as que são plano de um lado e curva do outro. E esse material deverá ser um material transparente. Então, toda lente esférica, tá, ela é composta de um material transparente e ou as duas faces são curvas ou pelo menos uma dessas faces é curva. Como já citei, o óculos, a lupa, os instrumentos de observação. Ao olhar para um espelho plano ou curvo, vemos nossa imagem formada pela reflexão da luz. Ou seja, lá em espelhos, né, os raios luminosos batiam no espelho e refletiam. Né? Já aqui não. Quando colocamos uma lupa, por exemplo, em frente ao nosso rosto, por exemplo, ela atravessa, né, a luz atravessa os dióptros, né, atravessa a lupa, a lente da lupa, e a imagem que vemos é resultado do fenômeno da refração luminosa. Então, enquanto que nos espelhos a gente só falava em reflexão da luz, aqui nas lentes nós vamos falar em refração, porque a luz vai bater nessa lente transparente e vai passar, vai sofrer a refração luminosa. Então vamos começar aqui pela parte de classificação das lentes. Existem dois tipos de lentes. As lentes de bordas finas, tá? As lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas ou espessas, tá? Quando essa bordazinha, a extremidade da lente, ela for mais fina que o meio, ela é dita lente de bordas finas, tá? Quando a sua borda for mais espessa, ou seja, mais grossa que o centro, ela é dita borda grossa ou espessa. Então, as lentes de bordas finas, eu tenho três tipos. Eu tenho aqui dos dois lados é convexa, eu tenho aqui de um lado é plano e do outro é convexa, e eu tenho aqui de um lado é côncavo e da outra é convexa. Então, observem que os três tipos de lentes de bordas finas, elas sempre vão terminar o nome dela com o nome convexa. Ou ela é convexa-convexa, nós vamos chamar biconvexa, ou é plano-convexa, ou ela é côncavo-convexa, ok? Já as de bordos grossos, vejo que os nomes sempre terminam com côncavo. Ou ela é bicôncava, ou ela é plano, ou ela é plano-côncava, ou ela é convexo-côncava, tá? Vejamos,
Na maioria das vezes, as lentes de bordas finas, elas terão, na maioria das vezes, elas serão classificadas como lentes, terão um comportamento de lentes convergentes, enquanto que as de bordas grossas terão um comportamento de lentes divergentes. Só que existe um conceito que isso em algum momento pode se inverter. Eu trabalho com vocês isso mais na frente, tá bom? Ok, então assim como nos espelhos esféricos, nós também temos que saber aqui sobre os elementos. Então nós também temos o eixo principal, que é uma linha imaginária. Nós temos o centro de curvatura da primeira face e o centro de curvatura da segunda face. O mesmo acontece também numa lente, tá, de bordo grosso, a mesma situação, tá certo? Quanto ao comportamento óptico, tá? Como eu falei para vocês, as lentes de bordos finos, a maioria das vezes ela vai ser convergente. Por quê? Quando esses raios incidirem nessa lente, eles incidirem de forma paralela, eles vão convergir para um ponto em comum, por isso convergente. Já as lentes a lente divergente, quando esses raios que incidirem paralela ao eixo principal, eles vão divergir em relação a um ponto em comum. Eles vão se afastar entre si. Então a lente ela pode, quanto ao seu comportamento, ser divergente ou convergente, tá? Agora detalhe, no caso das lentes convergentes, veja só, as de bordos finos, veja que é uma lente de bordo fino, ela só será convergente se o índice dela for maior que o índice do meio 1, tá? Ou seja, ela só será convergente se o índice da lente for maior que o índice do meio. Por exemplo, se a lente for de vidro e ela estiver imersa no ar, então o índice da lente, que é o índice do meio 2, o índice da lente, a lente é mais refringente que o meio 1. Ou seja, a velocidade da luz na lente no vidro é menor do que no ar. Logo, o índice 2 é mais refringente que o meio 1. Vocês lembram do índice de refringência? Quanto maior o índice de refringência, menor a velocidade da luz naquele respectivo meio. Então, como a maioria das vezes a lente vai ser ou de vidro, ou de resina, ou de plástico, ou de cristal, tá? E ela vai estar, na maioria das vezes, imersa no ar. Então, sempre que isso acontecer, sempre que o índice da lente for maior que o índice do meio que ela está imersa, inserida, as lentes de bordos finos serão convergentes, que é a grande maioria das situações, tá? Agora, veja a lente de bordo grosso, né? A lente de bordo grosso, sempre que ela tiver o índice dela for maior que o A, ela vai ser uma lente divergente. Agora, observem que esse comportamento ele pode se inverter. Agora, observe agora essa situação, né? Quando o índice de refração da lente é menor que do meio, ou seja, por exemplo, imagine que essa lente está inserida, tá, no bisulfeto de carbono, é um tipo de líquido. No caso, o vidro tem índice menor do que o bisulfeto de carbono. Então, o índice do meio seria maior do que da lente. Nesse caso, inverte-se os comportamentos. No caso, as de bordo grosso, aqui eu tenho um exemplo da plano côncava, ela seria convergente, tá? Enquanto que a de bordos finos seriam divergentes. Aqui eu tenho uma plano convexa, seria divergente. Resumindo, tá? Quando o índice da lente é maior que o índice do meio, as de bordos finos, aquelas que terminam a nomenclatura por convexa, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa, todas elas terão um comportamento convergente. Já as de bordos grossos, né, a bicôncava, a plano côncava e a convexo côncava, elas terão um comportamento divergente. Só que isso pode ser o contrário. Quando? Quando o índice da lente for maior que o índice do meio que ela está inserido. Aí inverte. As bordos finos serão divergentes e as de bordos grossos convergentes, tá certo? Essa é a representação que nós vamos usar para desenhar as lentes, tá? Eu tenho aqui como exemplo o eixo principal. Quando as setas estiverem voltadas para fora, essa lente ela é convergente. Isso quer dizer que quando os raios luminosos incidirem nela, vai convergir para um ponto em comum. Já quando os raios estiverem para dentro, essa lente ela é divergente. Quando a luz incidir paralelamente, ela vai se afastar do eixo principal.
Foco das lentes esféricas. No caso dos focos principais, observe aqui. Quando o raio luminoso se propaga paralelamente, incide na lente convergente, ele vai refratar, esse raio luminoso vai refratar passando no foco linha. Esse foco linha é o foco imagem. Já na lente divergente, observem, quando o raio incide paralelamente, ele vai se afastar em relação ao foco. Então, no caso da lente convergente, o foco imagem está aqui, onde os raios vão refratar. Já na lente divergente, o foco imagem está aqui do lado dos raios incidentes, tá? Raios particulares. Os raios particulares, né, é o comportamento do raio ao incidir numa lente esférica. Tá? É um estudo que nós fizemos semelhante lá nos espelhos também. Só que a diferença é que no espelho o raio luminoso batia e refletia, né? Ele batia e voltava. Aqui na lupa não, aqui na lente, desculpa, na lupa é um tipo de lente. Aqui na lente o raio vai bater e ele vai refratar, ou seja, ele vai passar. Então, vamos lá aos raios particulares. Quando o raio luminoso incidir no centro óptico, ele vai se refratar sem se desviar. O mesmo acontece na lente divergente. Então, quando ele incide no centro óptico, ele passa em se desviar. Já quando o raio incidir paralelo ao eixo principal, veja aqui, ó, o raio veio paralelo ao eixo principal. Nesse caso, ele vai se refratar passando pelo foco imagem. Tá? Já quando o raio na lente divergente, olha aqui, ó, quando ele incidir paralelamente, ele vai divergir na direção do foco imagem. Quando o raio luminoso incide na direção do foco objeto, olha só, aqui, ó, ele passou no foco objeto, ele vai se refratar paralelamente, a gente diz refratar ou emergir. Quando ele incidir pelo foco objeto, ele vai emergir paralelo ao eixo principal. A mesma coisa que na lente divergente, ó, incidiu na direção do foco. Aqui ele já sai, tá? Ele emerge já paralelo ao eixo principal. Veja que ele ia para cruzar o eixo principal. Como a lente é divergente, ela acaba desviando, afastando o eixo principal. Quando o raio luminoso incidir alinhado com o ponto antiprincipal do objeto, vejamos, ele incidiu pelo antiprincipal. Nesse caso, ele vai emergir pelo antiprincipal da imagem. Mesma coisa aqui, ó, ele vinha na direção do antiprincipal do objeto. Aí ele vai divergir, né? Divergir porque ele vai estar se afastando, porque a lente é divergente, mas eu vou dizer que ele incidiu na direção do antiprincipal objeto e vai emergir na direção do antiprincipal da imagem. Agora vamos para a parte de construção de imagens em lentes esféricas. Vocês lembram que nos espelhos, ó, não é o caminho aqui, não é o caminho, meus queridos, vocês quererem decorar. Se vocês forem querer decorar as características, vocês vão, no primeiro momento, confundir tudo. E eu também posso criar uma questão de forma que quem decorou não consegue julgar a minha questão. Então, a saída é entender como que eu faço o desenho pela construção geométrica. Então, é semelhante ao que nós fizemos nos espelhos esféricos. Vocês lembram que lá eu usava 2 raios notáveis, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, vamos lá para a construção. Vocês lembram que lá no espelho côncavo eu tinha 5 classificação? Aqui a mesma coisa acontece com a lente convergente, tá? Já no caso dos espelhos, no espelho convexo eu tinha apenas um comportamento. Aqui a mesma coisa para a lente divergente, um comportamento. Então, vejamos. Então, primeiro vamos ver a construção da imagem de um ponto. Olha só, esse ponto está num local qualquer. Você sempre vai traçar 2 raios notáveis. Aqui eu traço um primeiro que incide na lente paralela ao eixo principal. O que diz a regra? Nesse caso, a lente é convergente, ele vai emergir pelo foco imagem. E o outro eu já posso traçar diretamente pelo centro de curvatura, ou centro óptico. Nesse caso, ele emerge sem se desviar. Então, ali onde houve o cruzamento dos 2 raios emergentes, os 2 raios refratários, é aqui que vai estar a minha imagem. Então, para esse ponto objeto, eu tenho esse ponto imagem.
Veja como que seria numa lente divergente. A mesma coisa que eu incidi o primeiro raio paralelo ao eixo principal, só que ele vai divergir na direção do foco imagem. E o segundo eu já incidi aqui, ó, pelo centro de curvatura, pelo centro óptico, e ele emergiu sem se desviar. Olha onde houve o cruzamento. Houve o cruzamento do raio, né, incidente com o prolongamento desse raio emergente. Então, olha aqui, ó, onde está a minha imagem, né? Ponto objeto, ponto imagem. Enquanto que essa imagem ela é real, essa imagem que ela é virtual. Por quê? Porque ela está do mesmo lado do ponto objeto. Quando o objeto está de um lado, imagem do outro lado da lente, ela é real. Vejamos agora a imagem de um corpo extenso. Vamos começar pela lente divergente, tá? Eu só tenho um tipo, uma classificação para lente divergente. Imaginem, por exemplo, o olho mágico numa porta de um apartamento, num portão, né? Quando você olha pelo olho mágico, você consegue ver a pessoa do outro lado quase inteira, né? Por quê? Porque essa lente, ela diverge os raios que você está conduzindo, os raios que vão chegar até a tua retina, tá? Eles vêm num ângulo de visão, num ângulo bem maior, você vai ter um campo visual bem maior, tá? Como que vai ficar essa imagem? Olha só, imagine que o objeto está aqui, é a pessoa lá na frente da lente divergente, tá? E olha como vai ficar a imagem. Você traça sempre, ó, dois raios, o primeiro pode ser sempre esse, paralelo ao eixo principal. Nesse caso, como a lente é divergente, tá? Ele vai divergir na direção do foco imagem. O segundo raio ele passa na direção do centro óptico e emerge sem se desviar. Então, aqui, ó, nesse cruzamento, nesse ponto, entre o cruzamento, tá, do prolongamento do raio emergente com o prolongamento do outro raio emergente, eu tenho aqui a construção da minha imagem. Então, veja, para esse objeto, eu tenho essa imagem. Para o objeto, para a seta BC, eu tenho a seta imagem B', C'. Tá? Então, veja como que é a classificação da imagem quando vista por uma lente divergente. Ela vai ser uma imagem virtual. Sempre que ela é virtual, ela é direita, também nos espelhos e aqui, tá bom? Então, ela é virtual direita, veja que a posição dela é direita, não é invertida. Agora, ela é menor que o objeto. Então, sempre você vai ver a pessoa no olho mágico, você vai ver ela bem pequenininha, né? Mas, em compensação, como eu falei, a vantagem é que aumenta muito o campo visual, você vê ela quase inteira. Agora, vamos para a lente convergente. Na lente convergente, nós temos alguns tipos de classificação. Como eu falei para vocês, são 5. Tá? Vamos começar pela lupa. Ó, como que você pega a lupa? Você pega a lupa e coloca ela próximo da letra, e você vai ver uma letra, uma imagem maior, né? Olha o objeto lá e a imagem do objeto é maior. Deixa eu voltar aqui na lente divergente para explicar uma coisa para vocês. Na lente divergente, como o foco objeto está aqui dentro, né, da lente, né, na parte inversa ao objeto, então em qualquer posição que o objeto tiver, eu vou ter sempre a mesma classificação. Então sempre o objeto vai estar além do foco objeto. Já na lente convergente, não. Ele pode estar além do anteprincipal, ele pode estar em cima do anteprincipal, ele pode estar entre o anteprincipal e o foco, e ele pode estar em cima do foco, ele pode estar entre o foco e o centro óptico, tá certo? Então aqui nós vamos ter essas 5 classificações. No caso da lupa, esse é o exemplo da lupa, veja só. O exemplo da lupa é esse aqui, ó. Quando o objeto ele está entre o centro óptico, a lupa, por isso que você coloca a lupa bem próxima da letra, né? Se você observar e pegar uma lupa e afastar da letra, você vai ter todas as classificações, tá? Você pode observar todas as classificações de uma lente convergente. Se você chegar a afastar, você vai ver que chega um ponto que aí a letra fica de ponta cabeça, é quando a imagem é invertida. Nesse caso, ela seria real invertida. Por isso que você deve colocar a lupa não próximo do teu olho, mas próximo à letra. Para quê? Para que o objeto, no caso do exemplo que eu estou dando, a letra, ele fique entre o centro de curvatura e o centro óptico. Então, nesse caso, quando o objeto está aqui, olha como que vai ser a classificação da imagem. Vamos traçar um primeiro raio paralelo. Nesse caso, ele emerge pelo foco imagem. E o segundo eu já traço diretamente pelo centro óptico.
veja que aqui eles estão se afastando. Então, quer dizer que eles vão se cruzar lá no prolongamento dos raios. Então, olha onde houve o cruzamento, lá atrás. Então, para esse objeto, como eu vou ver essa imagem? Bem maior. Então, ela é uma imagem o quê? Virtual e direita, né? Porque veja que ela não é invertida. Logo, ela é virtual e direita. Virtual porque está do mesmo lado que o objeto também. Então, no caso da lupa, quando o objeto estiver entre o centro óptico e a lente, a imagem vai ser sempre virtual, direita e maior, que é o exemplo da lupa, tá certo? Vejamos agora nos demais casos. Quando o objeto for colocado além do ante principal, olha aqui, ó, traça o primeiro raio paralelo, emerge pelo foco imagem, o segundo pelo centro óptico sem se desviar. Olha onde houve cruzamento. Qual a classificação dessa imagem? Tá? Essa imagem é uma imagem real, invertida, sempre que ela é real, ela é invertida, e menor que o objeto. Se você pegar a lupa e começar a afastar ela da imagem, você vai chegar a um ponto, quando o objeto, dependendo do tamanho do raio da lupa, né? Vamos supor que a lupa tem um foco de 2 centímetros. Então, quando o objeto já tiver a 4 centímetros, além de 4 centímetros, você já vai ter essa classificação, porque no caso o objeto já vai estar além do ante principal. O ante principal é o dobro da distância focal. Mais um exemplo. Quando o objeto estiver em cima do ante principal, onde vai ficar a imagem? Ó, em cima do ante principal da imagem também. Então, nesse caso, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho, certo? Real, invertido, do mesmo tamanho. Quando o objeto estiver entre o ante principal e o foco, tá? A imagem ela vai ser real, invertida e maior. Você pode pegar a lupa e ir afastando aos poucos. Quando o objeto tiver passado do foco, você vai ver que a imagem ela é maior, só que ela está de ponta cabeça. Quem tiver uma lupa em casa, tá? Façam esse experimento para vocês observarem e entender melhor, tá? Se o objeto estiver em cima do foco, nesse caso, olha como que os raios vão sair. Eles vão sair paralelos. Então, não há cruzamento, portanto, não formará imagens. Quando você pegar a lupa e começar a afastar, a lupa é um exemplo de lente convergente, sempre que ela estiver imersa, que a lupa é uma lente biconvexa, né? É uma lente biconvexa. Sempre que ela estiver imersa no ar, por exemplo, ela vai ser uma lente convergente. Então, se você pegar a lupa e começar a afastar do objeto, quando o objeto estiver na distância do foco, você não vai conseguir ver absolutamente nada. É como se a lente que antes era transparente, ela passasse a ser uma lente, tá, opaca, você não consegue ver. Você vai ver tudo borrado, você não vai ver focado, tá bom? Esse era o resumo que nós tínhamos para passar para vocês de lentes esféricas. Vamos resolver agora os nossos testes. A primeira questão da página 265 do livro 4 de vocês, do Mega 4, traz uma questão resolvida. Eu vou comentar ela para vocês. Considere 3 lentes esféricas feitas de vidro e imersas no ar. Então, veja só, o índice do vidro, né, ele é maior que o índice do ar. Né? Então, de cara aqui, nós sabemos que o índice do vidro é maior do que o índice do ar. Então, é aquela regra geral que eu falei para vocês. As de bordos finos serão lentes convergentes e as de bordos grossos serão lentes divergentes. As lentes são classificadas como plano convexa, plano côncava e côncavo convexa. O comportamento óptico dessas lentes é respectivamente. Então, é uma questão um pouco, né, teórica, muito teórica, até um pouco decoreba, mas assim, temos alguns recursos aqui para a gente lembrar da nomenclatura, né? Lembrar que as de bordos finos nós temos a biconvexa, a plano convexa e a côncavo convexa, e as de bordos grossos nós temos a bicôncava, a plano côncava e a convexo côncava, ok? Nesse caso aqui, como que eu sei quais são convergentes, quais são divergentes? Lembra que eu falei para vocês, na regra geral, quando o índice da lente é maior que o índice do ar, que é o caso, sempre que a lente estiver imersa no ar, então, veja só, sempre de acordo com o final, né, de acordo com o final da nomenclatura da lente, nesse caso o nome dela é plano convexo, ou seja, o nome final é convexa. Então, sempre que terminar com convexa é porque o bordo é fino. Se o bordo é fino, é porque ela é
convergente. Então, vai eliminar aqui as divergentes, né? Então, de cara, eu já sei que é ou letra D ou letra E. A segunda é a plano côncava. Sempre terminar com o nome côncava é porque ela é de bordo grosso. A de bordo grosso, nesse caso aqui, são as divergentes. Então, vamos eliminar as convergentes, né? Aí nós já chegamos na alternativa correta. E a última, ela é côncavo-convexa. O que importa? O último nome, convexa, bordo fino. Se é bordo fino, ela é convergente. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D de dado. Eu também coloquei aqui para vocês relembrarem as 6 nomenclaturas, né? As de bordos finos, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa, e as de bordos grossos ou espessas, bicôncava, plano côncavo e convexo côncava. Tá certo? Vamos agora para o praticando. Primeira questão. Uma vela é colocada sobre a perpendicular ao eixo principal de uma lente esférica. A imagem obtida ela é invertida e de mesmo tamanho da vela. Supondo que a distância entre a vela e o centro óptico é de 40 centímetros, determine se a lente é convergente ou divergente. Gente, a gente mata a questão claramente aqui, porque diz que a imagem é invertida. Toda imagem invertida ela é real e invertida. E somente a lente convergente produz imagens reais. Lembra, a lente divergente ela só tem uma classificação. A classificação da lente divergente, ou comportamento ou classificação, bem como o comportamento do espelho convexo, só temos um caso aí. Ou lente divergente ou espelho convexo, o comportamento é sempre uma imagem virtual, direita e menor. Então, só espelhos côncavos e lentes convergentes fornecem imagens reais. Então, nesse caso, nós vamos responder se a imagem é invertida, logo ela é real, real invertida. Portanto, a lente é convergente, pois somente essa lente convergente fornece imagem real e invertida. Segunda questão. Raios luminosos incidem em uma lente convergente e emergem conforme a figura a seguir. Então, veja só, ele me deu 5 raios aqui, ó. Os raios estão incidindo na lente convergente. Veja as setinhas para fora, ó. Lente convergente. Se a setinha tivesse voltado para dentro, seria a lente divergente. Ele me deu 5 raios luminosos e ele me pergunta, entre os raios particulares representados, qual deles não representa corretamente o comportamento para essa lente? Então, vamos ver o primeiro. Olha só. O primeiro raio está aqui, ó. O primeiro raio, ele incidiu passando no centro óptico e emergiu ou refratou sem se desviar. Perfeito. Esse está correto. Como ele me pediu que não representa, não é o 1. Vejamos o 2. Olha como está sendo o 2, ó. O 2, né? Vamos passar primeiro para o 3. Olha o 3. O raio está incidindo pelo anteprincipal do objeto. Incide na lente, lembra que o raio sempre se propaga em linha reta, o raio luminoso, incide na lente convergente, ele converge, ele volta para o anteprincipal da imagem. Isso é uma característica do raio notável. Quando ele incide pelo anteprincipal, ele converge pelo anteprincipal. Então, o 3 está correto também. Vejamos o 4. O raio que incide paralelamente ao eixo principal vai emergir passando pelo foco imagem, perfeito? Correto. O 5. O raio que já passar pelo foco, tá? Emerge paralelamente ao eixo principal, correto. O único que está errado, gente, é o 2. Veja que o 2 está passando pelo anteprincipal, então ele deveria refratar lá no anteprincipal. E ele refratou aqui, ó, emergiu aqui, ó, no foco imagem. Então o 2 está errado. Então a alternativa correta, ou seja, o único raio que não representa o comportamento correto para a lente convergente é a letra B, que é o raio 2. Terceira questão. Muitos instrumentos se utilizam de lentes esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente. E formam imagens com características específicas, né? Ou seja, a lente esférica ela pode ser convergente ou divergente.
né? E elas formam imagens com características específicas. A pergunta é, sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que, letra A, quando um objeto é posicionado no foco de uma lente convergente, se forma uma imagem real maior e direita. O que vocês acham? Gente, quando a lente é convergente, quando o objeto for colocado no foco, não existe imagem. É a imagem indefinida ou imprópria, não forma imagem. Tá? Então está errada a letra A. Quando o objeto for posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, se forma uma imagem real maior e direita. Não existe imagem real e direita. Ou ela é real e invertida, ou ela é virtual e direita. Então a letra B também está errada. Letra C. Quando o objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico. Lembra esse caso? É o caso da lupa. A imagem está tão próximo da lente, o objeto, desculpa, está tão próximo da lente que ele está entre o foco, né, e o centro óptico. Nesse caso, no caso da lente convergente, está dizendo que não se forma nenhuma imagem errada, se forma sim. Se formará uma imagem virtual, direita e maior. Letra D. Uma lente divergente só pode formar uma imagem virtual menor e direita de um objeto. O que vocês acham? Falei agora há pouco, tanto a lente divergente quanto o espelho convexo é exatamente essa a característica, ou seja, o comportamento da imagem formado nessa lente. Ela tem por característica sempre uma imagem virtual, direita e menor. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Essa questão da UPF. Veja que é uma questão bem atual, ela caiu em 2019, no último vestibular. Tá? Uma lente divergente só pode formar uma imagem real, maior e direita de um objeto. A lente divergente forma imagem real. A lente divergente jamais forma uma imagem real. Ela sempre formará uma imagem virtual, direita, né, e menor. Outro detalhe, a imagem não pode ser real e menor, ou real e direita. Se ela é real, ela é invertida, tá? Vamos para a quarta questão, né? Essa questão caiu também na Universidade Estadual do Ceará no vestibular 2019. Dentre muitas aplicações, a energia solar ela pode ser aproveitada para aquecimento de água. Suponha que para isso seja utilizada uma lente delgada para concentrar os raios solares em um dado ponto que se pretende aquecer. Assuma que os raios incidentes sejam paralelos ao eixo principal. Um tipo de lente que pode ser usada para essa finalidade é a lente. Olha, é o mesmo caso da lupa. Quando você coloca a lupa no sol, os raios que incidem na lupa vão convergir para o foco. Por isso que vidros, lentes, eles provocam incêndios facilmente, né? Se esses vidros são descartados de forma irregular na natureza. Nós temos casos teve um caso, acho que ano passado, de um apartamento ali na central da Avenida Paulista em São Paulo, que pegou fogo porque existia uma lente de óculos, né? Ou era um vidro lá de uma planta, e os raios solares entraram pela janela, esse vidro formou uma lente convergente, e os raios convergiram, se concentraram todos em um ponto do sofá. E era um produto inflamável, né? Estofado, né? Espuma, então acabou incendiando e aquele apartamento pegando fogo. Então, primeira coisa, sempre que der esse exemplo da lupa, de convergência para usar uma lente como ponto de concentração de calor, de raios luminosos, como é o caso para aquecimento de uma água, um forno solar, como é o caso, né, que eu dei para vocês o exemplo do forno solar com espelho côncavo. Sempre que você tiver esse exemplo, no caso da lente, sempre é uma lente convergente. Então, de cara aqui, eu já elimino, tá, a letra A, que diz que a lente era uma lente divergente. A letra B diz que é convergente, então o início está certo. Vamos ver o segundo score, né, o segundo momento. A lente é convergente e o ponto de aquecimento fica no vértice. Não, o vértice é o centro óptico, jamais vai ser ali, está errado. Letra C, a lente é convergente e o ponto de aquecimento fica no foco. Perfeito, essa é a alternativa correta. Os raios que incidem paralelamente na lente convergente
eles vão convergir passando o foco. Então, o ponto do aquecimento é o foco, tá? Observe aqui essa ilustraçãozinha que eu fiz, ó, os raios solares incidem na lupa e vão convergir para um ponto que pode ser incendiado. E a letra D, é claro, está errada também, porque de cara diz que a lente é divergente, ok? Então, finalizamos mais esse capítulo, nossa 20ª videoaula, tá certo? E estamos iniciando aí o nosso Mega 4, tá? Então, finalizamos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o conteúdo de lentes esféricas, mas depois com a parte analítica, ou seja, o estudo analítico, tá? Então, até a próxima oportunidade.